Graça e paz, amém? Uns louvores lindos, essa comunhão, não há calor que resista. Cadê o calor, irmã Maria Zenilde? Não está vendo, né? Já foi. Então, louvado seja o Senhor. Eu sempre fico pedindo, Senhor, hoje é domingo, espero que a noite chegue para que eu possa ir para a igreja cultuar. Fique de pé. E vamos ler um texto bem conhecido da palavra do Senhor. E vamos tirar dele duas preciosas lições, três lições preciosas. Mateus capítulo 11. Mateus Ponte de Aroeira, Pedra 90, esse aqui. Agora esse aqui é o Mateus. Mateus capítulo 11. Versículo 29. Vamos orar. Senhor Deus, expressamos a nossa gratidão, porque temos liberdade de culto no nosso país. No Afeganistão, por exemplo, muitos irmãos nossos em Cristo, alguns já foram até mortos, outros são perseguidos. Na Coreia do Norte, um outro exemplo de irmãos que, para louvar o Senhor de forma coletiva, se escondem dentro de buracos, em lugares difíceis, porque não há liberdade de culto em seus países. Mas aqui no Brasil nós temos essa liberdade. Que cada discípulo de Jesus aproveite bem para engrandecer o grande Deus, aprender do Senhor Deus, ser manso, ser humilde e andar nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor com a vida alegre e bonita, uma vida de retidão. Peço a Deus sabedoria para ministrar a tua santa palavra. A palavra do Senhor, ela fica muito grande diante da minha pequenez, mas conto com a ajuda do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, oro agradecido ao Senhor. Amém. Amém? E diz assim, quero que você identifique comigo, versículo 29, essa parte que diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Podeis sentar. Queridos, o púlpito de uma igreja bíblica é um lugar muito especial. O púlpito recebe a criança, o jovem, o homem, a mulher. E na orientação do Santo Espírito, ministram a palavra de Deus que entra, que vai até ao nosso coração, proporcionando aprendizado, conhecimento. É por isso que precisamos de prestarmos muita atenção. Eu tenho uma impressão que a palavra, às vezes, ela entra aqui e sai, porque são anos, meses e dias, a palavra do Senhor é ministrada, a palavra do Senhor é colocada de forma clara, as lições, mas parece que a nossa vida, a minha vida, nós, de modo geral, não aprendemos, porque parece que entra aqui e sai. Muitas vezes a vida continua soberba, arrogante, com falta de humildade, dominado pela ansiedade, falta de fé, e é uma lista enorme de situações. Mas nessa noite, a palavra de Deus, mais uma vez, ela está dizendo: aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. E aqui são as palavras do próprio Senhor Jesus.
Aprendei de mim, porque sou manso. Nós precisamos dessa mansidão e humildade no nosso coração. Alguém perguntou de um teólogo do quarto século, Agostinho, e a pergunta foi a seguinte: qual a primeira e grande virtude do cristianismo? E Agostinho, ele disse, parou, pensou, disse a humildade. E a pessoa voltou a perguntar novamente: já que a primeira é a humildade, pergunto, a segunda virtude do cristianismo? Agostinho, um grande teólogo do quarto século, pensou e disse: humildade. E aí a pessoa perguntou mais uma vez, tendo em vista que a primeira virtude do cristianismo é a humildade, e a segunda é a humildade, e a terceira virtude do cristianismo? Agostinho pensou: a primeira é humildade, a segunda é humildade, a terceira é humildade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. A humildade é uma amiga do coração, assim como a generosidade também é uma amiga do coração, a humildade é uma amiga do coração. Porque devemos buscar a humildade e tê-la como amiga do nosso coração. A humildade, ela nos esvazia. Preste atenção. A humildade, ela nos esvazia. Devemos ter como amiga do nosso coração a humildade, porque ela nos esvazia do nosso eu. Filipenses capítulo 2, verso 5: e tende em vós o mesmo sentimento que em Cristo Jesus, sendo Deus. Verso 7: antes a si mesmo se esvaziou. A humildade é amiga do coração, porque ela nos esvazia. E o verso 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou. Quem se esvaziou? Deus. Um velho pregador disse: Deus se cansou de mandar recado. Mandou muitos recados no Antigo Testamento. Mandou recados através dos profetas. Depois mandou o seu próprio Filho e se esvaziou de Deus, tornou-se homem e habitou entre nós. A humildade nos esvazia. Cristo se esvaziou, humilhou-se até a morte de cruz. Sabe, queridos, certa ocasião, o irmão Cândido Vieira estava dirigindo um devocional na igreja. Eu nunca esqueci do irmão Cândido, não esqueço. E ele disse, leu naquela ocasião Filipenses 2:7 e essas palavras: assim mesmo se esvaziou. E em seguida ele fez o comentário: todos nós queremos ser cheios do Espírito, mas para que sejamos cheios
é preciso que nos esvaziemos. Mas é muito difícil o esvaziamento. Todos nós queremos ser cheios do Espírito, mas para que sejamos cheios é preciso que nos esvaziemos. Um professor de filosofia disse: a humildade é esvaziamento, a humildade é renúncia, a humildade é abrirmos mão. Agora, quem que abre mão de quê e quando? Tem gente que não deixa passar nada em branco. Então, humildade é um esvaziamento. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 30, temos alguns exemplos aqui. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando pregamos, é fácil dizer, importa que ele cresça. É fácil dizer. Difícil é dizer que eu diminua. Difícil é dizer que eu diminua. Em Gálatas 2:19, Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Quem disse isso? Paulo. Estou crucificado com Cristo. Paulo, um bom exemplo de humildade. Alguém disse que no coração do homem tem uma cruz e um trono. E quando você está no trono, Jesus está na cruz. E quando o seu ego está na cruz, Jesus está no trono. Dentro do coração humano tem a cruz e o trono. Quando você está no ego, Jesus está na cruz. Quando você está na cruz, Jesus está no trono. A humildade, ela é importante, ela é amiga do coração, porque ela proporciona esvaziamento, ela nos esvazia. Sabe, queridos, precisamos de colocarmos em prática essa lição. Gálatas 2:20, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Exemplo de humildade do apóstolo Paulo. A humildade nos leva ao esvaziamento. Quantas vezes, ao chegarmos ao templo para celebrarmos, chegamos cheios de tantos desejos. Mas quando na verdade eu tenho que chegar ao templo vazio para receber de Deus. Precisamos aprender isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 3, fala do vaso de alabastro. O vaso era frágil e aquela mulher quebrou o vaso de alabastro. E aquele perfume caríssimo derramou sobre a cabeça de Jesus. Que lição eu aprendo aqui? Que nós precisamos ser como vaso de alabastro. Precisamos ser quebrado para que o melhor de nós apareça. A humildade nos leva ao esvaziamento. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade faz bem ao coração, porque ela nos esvazia. Amém? Bom, está dando de entender, os jovens. As coisas se resolvem, jovens, na comunicação, na humildade. Isso não quer dizer que você vai perder seus direitos, mas muitas vezes somos
incentivados a falas grosseiras, é o meu direito, e muitas das situações que surgem são resolvidas no diálogo, na paciência e com uma vida humilde. A humildade nos aproxima de Deus. A humildade nos esvazia. A humildade nos aproxima de Deus. Tiago 4:10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A humildade nos aproxima de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E aquele velho versículo que todos conhecem, 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então ouvirei. Parece que hoje chegamos à presença de Deus, né? Eu quero, eu ordeno, eu exijo, eu tenho direito. Não é assim na maioria de muitas igrejas? Então, queridos, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4:6 diz: antes Ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Porque a humildade é amiga do coração. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede graça. Muita graça Ele concede. E o que é resistir? É quando você faz assim, ó. Alguém diz, eu vou aí, eu quero falar com você. E você, ó, não, vai. Não quero. Agora imagine você, uma pessoa soberba falando com Deus. E Deus, ó. Terrível, não é? Triste. A humildade, ela é excelente, nos aproxima de Deus. No Salmo 138, verso 6, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Que palavras bonitas, vamos ler juntos? O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Agora o que Ele faz com os soberbos? De longe. Sabe, queridos, esse mundo que nós estamos vivendo tem formado dentro de nós, muitas vezes nem percebemos, uma vida um pouco arrogante, soberba, às vezes muito exigente, muito isso, muito aquilo. Mas o que Deus espera, né, uma vida de humildade, e certamente vamos ser bem recompensados. Deus é excelso, mas Ele atenta para os humildes. Deus dá graça aos humildes. Você precisa de graça, de misericórdia. Deus concede graça. Salmo 147, verso 6 diz: o Senhor ampara os humildes. Precisamos dessa humildade. Salmo 149, verso 4: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Que texto lindo! Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Imagine uma noiva adornada, linda, não é?
Então, uma vida humilde é uma vida adornada. Deus se agrada, sabe, querido, da vida humilde. A humildade, ela nos esvazia. A humildade, ela nos aproxima. A humildade nos torna parecidos com Jesus. Pastor Messias contou uma história. Ele foi muito amigo do pastor Jonas. E o pastor Jonas estava bem velhinho, estava até deficiente visual. E o pastor Messias pegou o pastor Jonas e foi passear numa praça. E como o pastor Jonas era deficiente visual, o pastor Messias pegou aqui no braço e dando aqueles passos devagarzinho. E o pastor Jonas já velhinho e cego. E de repente, duas crianças brincando, uma correu até onde estavam o pastor Jonas e o pastor Messias e olhou para o pastor Jonas e disse: "Olha Jesus! Olha Jesus!" Aí a outra criança: "Olha Jesus!" E o pastor Messias, com muita educação, duas crianças, ele se abaixou e disse: "Pastor Jonas, ele não é Jesus", mas falou de uma forma muito educada, na linguagem da criança, mas ele ama muito Jesus e ele ama muito vocês. E a criança olhou assim e disse: "Ele não é Jesus, mas ele parece com Jesus." Queridos, deve ser o sonho de todos os discípulos de Jesus, de ser parecido com Jesus. Com as palavras, com uma vida bonita. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: "Basta ao discípulo ser como seu mestre." Basta ao discípulo ser como seu mestre. Vamos ler todos juntos? Basta ao discípulo ser como seu mestre. Mais uma vez. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Muitos aqui são discipuladores. Eu, na igreja, nós temos aqui 2 seminaristas, daqui 2 ou 3 anos, vamos ter aqui mais 2 pastores, e certamente eles vão para a obra missionária em algum lugar que o Senhor vai enviá-los. E eu, como pastor, desenvolvendo essa função, eu me policio muito com a minha vida, por causa do Brendo e do Jean. Eu nunca marquei um compromisso com o Brendo e com o Jean para falhar. Porque eu sei que eles estão observando a minha vida. Eu sou um discipulador, e eles estão sendo discipulados. E eles vão sair daqui e vão levar o exemplo do pastor Azemar e de todos nós, da professora Núbia, do irmão Henrique, da irmã Virgínia, da irmã Célia. Então, queridos, nós somos discipuladores, mas o texto diz: basta o discípulo ser como o seu mestre. Você pode dizer isso para aqueles que você está discipulando? Basta ser como o seu mestre. Sabe, queridos, se você quer ser como Jesus, então faça o que Jesus fez.
Em João capítulo 13 fala da história que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Humildade nos esvazia. Humildade nos aproxima de Deus. Humildade nos faz parecido com Jesus. Mateus capítulo 5, verso 3 diz o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos lá, todos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isaías 57, 15. E vamos concluir com esse versículo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Queridos, humildade nos esvazia, humildade nos aproxima de Deus, humildade nos faz parecido com Jesus. Aprendei de mim, eu sou o quê? Manso e humilde. Vamos ler mais uma vez, para não esquecer. Pode ficarem de pé. Aprendei de mim, porque sou manso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o restante do versículo? E acharei descanso para a vossa alma. Humildade é amiga do coração, porque ela nos esvazia, nos aproxima de Deus, nos faz ser parecido com Jesus. Amém? Cuidado, queridos. Precisamos dessa vida humilde, simples. E uma vida humilde faz muita diferença. Tem tanta gente difícil de suportar, porque não são humildes. E você sabe, tem muita gente assim dentro da igreja. Mas o que Deus está dizendo para você: seja humilde, manso. Você não perderá nenhum dos seus direitos. Pelo contrário, você será autêntico e colocará sobre a cabeça de muitos brasas vivas, com um bom exemplo de vida.